programa Talentos recebe 3 dos maiores solistas da música brasileira. O guitarrista Nelson Faria, o baixista Ney Conceição e o baterista Kiko Freitas, além de serem grandes amigos, viajam e tocam juntos em trabalhos com João Bosco e Fátima Guedes. No restante do tempo, são professores, arranjadores, requisitados músicos de estúdio, autores de livros e formam juntos o Nosso Trio, um poderoso grupo instrumental que acaba de lançar seu primeiro trabalho, Vento Bravo, inspirado na canção de mesmo nome de Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Este é o trabalho que o programa Talentos exibe hoje. Em primeira mão com vocês, Nosso Trio.
Nós três tocamos com o João Bosco e com o João a gente tem viajado muito, não só no Brasil, mas feito exterior muito. E então a gente convive muito, 24 horas, almoça junto, janta junto, está no mesmo hotel e acaba sempre trocando ideias e tocando. E nessas viagens começaram a aparecer algumas oportunidades, assim, em dias off da turnê, né, dias que não tinha show com o João, às vezes aparecia um show para nós, ou aparecia um workshop na universidade. Então a gente começou a tocar, aos poucos começou a construir esse repertório e resolvemos então fazer esse trio, que a gente resolveu chamar carinhosamente do nosso trio. O trio ele tem que se harmonizar, ele tem que buscar, né, enquanto um tá jogando, o outro tá cobrindo, tá marcando, tá na marcação. Então fazer essa triangulação mesmo, né? Acho que nós, por termos a mesma corrente, mesmo início, mais ou menos o mesmo gosto, então facilita essa afinidade, né?
eu comecei a tocar com o contrabaixista Nico Assunção, que foi um grande, acho que um dos maiores músicos, né, brasileiros e que inspirou todos nós aqui, trouxe uma inspiração, assim, e ele foi quem me indicou para tocar com o João Bosco. Quando eu comecei a tocar com ele, com esse tipo de trabalho, eu mudei muito a minha forma também de tocar. Procurei fugir um pouco do caminho normal, que seria, no caso, pela própria montagem do instrumento, né? A partir dos anos 80, a bateria ficou gigantesca, assim, cheia principalmente de tambores, né? E fugir um pouco da origem mesmo do instrumento, que foi só a caixa. Na verdade, a origem da bateria é só a caixa e toda a técnica foi baseada na caixa. Eu procuro voltar muito para esse lado, né? E quando se diminui também o número de tambores, eu acho que a gente cria uma outra visão, né? A gente começa a ver os aros também como instrumento, a tocar com a mão, procurar explorar outros timbres, né? Que eu realmente não vejo isso no geral dos bateristas, né? Ficou uma coisa muito padronizada, né? A forma de tocar bateria. E eu tento fugir disso, tento ir para outros caminhos, né?
Os músicos do nosso trio, Nelson Faria, Kiko Freitas e Ney Conceição, acreditam que o conhecimento musical é como uma fonte que deve fluir. E assim como foram acolhidos com generosidade por grandes mestres como Gamela, Joy Jório e Nico Assunção, compartilham conhecimento com a mesma generosidade com os jovens que desejam ser músicos. Por isso, o trio, além de trabalhar com grandes nomes da música como Sebastião Tapajós, Fátima Guedes, João Donato e Ana Carolina, dedica-se ao ensino musical em universidades, produzem livros didáticos e disponibilizam conhecimento pela internet. Hoje, no programa Talentos, nosso trio.
Comecei aprendendo em casa, comecei aprendendo, na verdade, piano. Aprendi umas músicas no piano com minha mãe também. E depois fui passando para o violão, e passando umas coisas do piano para o violão, foi uma coisa um pouco assim. E daí eu comecei a desenvolver, e um dia eu falei assim, bicho, eu tenho que aprender com alguém que sabe, né? Tem que ir estudar com alguém que sabe. E aí eu caí na mão do Gamela.
que é um grande professor, uma figura ímpar, né, da música brasileira, do violão brasileiro, e um cara que me ensinou muito, me deixou assim um legado fantástico. Por acaso, aconteceu de um colega meu da escola fazia aula particular com um cara, e ele, quando não podia ir à aula, o professor cobrava a aula do mesmo jeito, que o aluno tinha aula marcada, quando não podia ir, aí um dia ele não podia ir à aula, falou, pô, você não quer ir no meu lugar na aula? Né? Porque senão eu vou pagar a aula do mesmo jeito, tu vai lá, conhece o cara. Eu falei, vou lá ver qual é. E eu cheguei lá, o cara era o Ted Green, que é um dos maiores guitarristas do planeta, assim, que já apareceu. A música agora é Manhã de Carnaval, música de Luiz Bonfá, e eu queria dedicar ao Gamela, meu professor, que me ensinou alguma coisa parecida com o que eu vou fazer aqui. Depois eu saí mexendo. Então é isso.
Eu vim lá de Belém, né? Eu sou lá do norte e tal, nasci lá e eu sou autodidata. E eu comecei tocando em bandas de baile, né? E eu fui conhecer esse negócio de leitura, isso já anos e anos depois que eu já era profissional. Já tocava em várias bandas, né? Então tudo foi muito na marra, assim. Eu gostaria até de ter sido diferente, assim, né? De poder ter um professor, uma coisa assim, né? Aliás, o único professor que eu tive foi o Nelson, que me deu uma aula um dia desse, né? Logo antes de eu entrar na banda do João, eu tive uma aula com o Nelson. Foi o meu único professor, posso dizer aqui agora. Uma coisa que me ajudou muito, que foi uma coisa assim que Deus me deu, assim, foi o negócio do ouvido, que eu tenho ouvido, que eu consigo ouvir todas as notas, eu sei que notas são. Isso me ajudou bastante, porque eu via os caras tocando uma vez e na segunda já sabia, entendeu? Porque aí isso entrava. É igual uma vez, anos atrás, que eu fiz um lance com um pianista chamado Álvaro Ribeiro, que a gente tocou na entrega do Oscar. Não tem a entrega do Oscar? Rolou um telão no bar que a gente tocava. Então, quando mostrava a música do filme, a gente nunca tinha visto o filme, não viu nada. A música tocava uma vez. Quando terminava a música e dava o comercial, a gente subia no palco e tocava a música do filme. Eu e ele. Então, esse negócio do ouvido me ajudou bastante, sabe?
Uma vez o Joe Diord me falou um negócio sobre isso, de transmitir informação. Ele falou assim, Nelson, um vaso cheio d'água pode estar cheio d'água, mas se a água está parada, a água apodrece. Você tem que esvaziar aquela água para poder entrar água nova. Eu comecei a me guiar muito por isso, cara. Eu sei que eu tive esse privilégio de poder estudar fora e tal. Aí quando eu voltei, eu comecei a escrever essas coisas que eu tinha estudado, organizar isso e fazer algumas apostilas e tal. E isso acabou que me colocou para um outro lado dessa área didática, de escrever livros. Eu tenho 4 livros escritos, 2 lançados no Brasil e 2 que foram lançados nos Estados Unidos, com uma versão em japonês também lançada no Japão. Mais recentemente, a empreitada que estamos fazendo lá é um site, que é o nossamusica.com, que é um site que visa basicamente distribuir CDs independentes e livros de música. E agora a gente está com uma área muito bacana, que é a área de downloads, com e-books, com livros em PDF, livros de música, aulas avulsas, e também
eu fiz uma parceria com o Estúdio AP, que é um estúdio lá no Rio, onde a gente está entrando e gravando, produzindo faixas para download de uma faixa de uma pessoa ou duas. Então a gente entra no estúdio e grava. Então com isso a gente está recuperando uma coisa bacana.
Música